mais uma vez, bom dia a todos e todas. Meu nome é Sara Campos, eu sou advogada, tenho especialização nessa área de relações sindicais, meu escritório é especializado em direitos de servidor público, de trabalhadores, conflitos sindicais. Tenho meu mestrado na UFMG em negociação coletiva na função pública e agora estou no meu doutoramento na Universidade de Lisboa, falando sobre os limites da privatização da função pública. Então, enfim, esses são os temas, o papel do Estado, a relação de trabalho no âmbito do Estado, esses são os temas que mais me empolgam, né, na minha vida profissional. Eu fui convidada para falar para vocês sobre a participação da mulher na política e as eleições sindicais. Como eu advogo muito para sindicato, eu tive algumas experiências muito interessantes de poder conviver com processos de eleições sindicais em que, muitas das vezes, mulheres puderam ser à frente, né? Aqui tem todas vocês são exemplo disso, mas se a gente coloca vocês no universo do sindicalismo, isso deve representar 5%, no máximo 10%. De trabalhadoras que, de fato, conseguem ascender a uma posição de destaque no meio sindical. Mas antes da gente começar no sindicalismo, eu vou falar um pouquinho do histórico, do contexto histórico que o Brasil vive hoje, da própria participação da mulher na política, porque vocês, no mundo sindical, estão exercendo o seu papel na política do ambiente de trabalho, no ambiente das relações sociais. Então, a participação no parlamento é um outro passo que, inclusive, muitas de vocês têm que se encorajar a também enfrentar, né? Vocês que são pessoas que já estão à frente do tempo, que já são representantes, mulheres representantes de classe, seja na comunidade, seja no sindicato, nas federações, nas centrais, têm que ocupar também esse espaço no parlamento. E, para falar um pouquinho de contexto, enfim, o Brasil é uma democracia de somente 26 anos, né, muito nova. E, pior, o voto feminino, ele é muito recente, ele é de 1932. Na primeira Constituição brasileira, lá do período do Império, de 1824, até se previa de forma mais generalizada a possibilidade do voto a todo cidadão. Só que, naquela época, interpretava-se o conceito de cidadão tirando a mulher. A mulher sequer era considerada como cidadã, ela não tinha direitos políticos. Só em 1932 que veio, então, a possibilidade do voto feminino. Depois disso, enfim, a pauta hoje do movimento feminista e principalmente da igualdade de gênero, né, ela ganhou uma ascensão muito depois de 1995, que teve aquela conferência em Pequim da ONU, em que os Estados-partes se comprometeram a, de fato, implementar políticas internas de igualdade de gênero. A partir daí, veio uma legislação eleitoral, em 1995, prevendo inicialmente uma recomendação para que nas eleições municipais tivessem 20% de candidatas mulheres. Começou com uma recomendação e só lá em 2009 é que, de fato, ocorreu a reserva obrigatória da cota. E o que é a cota hoje que existe? São os 30% que o partido político tem que reservar para candidatas mulheres. Mas isso não significa que essa mulher que está dentro da cota de 30% vai ter o assento, vai ser eleita. E o problema maior é que muitas dessas mulheres que entram na cota, na verdade, são candidatas laranjas, são candidatas de fachada. Nós temos uma apuração, um dado das eleições de 2014, em que a cada 10 votos, a cada 10 mulheres candidatas, aliás, 9 não tiveram sequer o seu voto, o seu próprio voto. Né? Então, o que a gente percebe é que essas cotas é muito recente, só a partir de 2009 começou a ser obrigatório, e ainda assim existem essas burlas dentro dos partidos políticos. Outro fator, não existe, a verdade é essa, não existe até muito pesado, né, gente? Mas
existe aí uma grande dificuldade de implementação de democracia interna dentro dos partidos. A gente sabe que muitos partidos, inclusive, são sucessivamente governados por juntas provisórias, não tem a eleição mesmo dos representantes, e as mulheres não conseguem acesso também à própria administração interna partidária. Não estou falando que não exista, mas é muito mais difícil de isso acontecer. O que acontece de fato? Teve uma evolução por conta dessa legislação protetiva, de uma política afirmativa em prol da acessibilidade das mulheres às candidaturas, mas o que a gente percebe é que a média histórica de 10% de mulheres efetivamente eleitas, mesmo depois da política dos 30% de candidatas, não alterou. Nas eleições de 2014, existem 9,9% de mulheres na Câmara dos Deputados e 16% no Senado, apesar de terem se resguardado os 30% das candidatas ao pleito. Então, muitos países, e aí é bom uma consideração regionalizada do tema, porque a América Latina, no mundo, ela só perde para a igualdade de gênero na participação nos pleitos parlamentares e até no executivo para os países nórdicos. A América Latina tem um histórico de muita participação feminina. Por quê? Porque os nossos países vizinhos, eles já implementam, inclusive, políticas de paridade nos assentos do parlamento. Um exemplo disso é a Bolívia. Na Bolívia, lá, obviamente, tem um sistema eleitoral diferenciado do Brasil, não é lista aberta, né? Qual que é a diferença? Na lista aberta, no Brasil, o candidato ele tem que ser filiado ao partido, mas é o voto popular que faz a fila, se ele entra no assento ou não. Na Argentina, por exemplo, é sistema de lista fechada. O que isso significa? Os partidos é que fazem a lista e o eleitor ele não vota na pessoa, ele vota no partido. E aí, o que na Argentina se assegurou? Que a cada 3 homens na lista tem que ter uma mulher. Então, como o sistema é de lista fechada, aquele bloco que vai ter assento ao parlamento já vai com os 30% de mulheres garantidos. Eu até entendo que, para o sistema político brasileiro, talvez a lista fechada não seja a melhor opção, porque vai restringir ainda mais a opção e o voto do povo para a eleição dos seus representantes. E como eu já disse que existe um problema de democracia interna dentro do partido, a gente não vai ter controle de quem que vai estar dentro dessas listas, né? Então, talvez esse modelo não seja o essencial, não seja o mais adequado para o Brasil, mas, ainda assim, para o nosso sistema de lista aberta, seria possível implementar essa cota de 30% para os assentos e não só para as candidaturas. E como seria feito isso? Por exemplo, faça 2 listas de candidatos, masculina e feminina, e a cada 3 que sobre para a cadeira, depois do coeficiente partidário, uma mulher. E aí se garante o efetivo assento nas cadeiras do parlamento. Existe até uma PEC 134 de 2015 tramitando, que prevê essa garantia de participação, de garantia do assento mesmo. Só que os percentuais que eles colocam primeiro 9% para a primeira candidatura, 12% para a segunda e para a terceira candidatura, depois que a PEC for aprovada, 16%. O que não é nada, nós já temos 10%. Enquanto a Argentina trabalha com 30% e Bolívia com 50%, tem uma PEC tramitando no Brasil, prevendo no máximo 16%. E isso decorre de quê? De nós, mulheres, tomarmos conhecimento, e principalmente as nossas representantes, esses 10% de representantes que estão na Câmara, que estão no Senado, de se envolverem com o tema e, no meio legislativo, por meio de PECs, legislação, insuflarem isso também, até para os movimentos sindicais buscarem essa bandeira, apoiarem os movimentos populares. Enfim, nós, mulheres, temos que fazer alguma coisa para mudar esse status quo. Já temos exemplos nos países vizinhos que nos demonstram
que legislações com garantia até de paridade entre homens e mulheres funcionam e revolucionam as práticas nacionais. Tem uma pesquisa desenvolvida de que, nos países em que tem maior igualdade de gênero à frente do parlamento e do poder executivo, tem maior desenvolvimento do índice de desenvolvimento humano. Por quê? Porque a mulher ela tem uma outra visão de mundo. Isso é produtivo, é diversidade no olhar de quem está à frente das políticas públicas, né? Então, o que nós temos que nos conscientizar é dessa importância do movimento social, dos movimentos das mulheres, de se engajarem para essas mudanças de legislação, dessas políticas afirmativas e de apoio às candidaturas. O importante também é o seguinte, é uma informação muito relevante. Essa legislação que garantiu 30% das candidatas também garantiu a utilização de 5% no mínimo e 15% no máximo do fundo partidário para apoiar as candidaturas das mulheres e também 10% da televisão, do tempo de televisão durante as campanhas. No dia 15 de março, foi julgada a ADIM 5617 no Supremo Tribunal Federal, em que considerou constitucional essa limitação de 5% a 15% do fundo partidário para campanhas direcionadas a candidaturas. Eu vou tirar, porque senão a gente vai ficar toda hora olhando para cá. Né? Tá todo mundo com o olhinho. Veio essa ADIM 5617 e decidiu o quê? É inconstitucional restringir o fundo partidário, já que a gente garante 30% para a candidatura, por que um recurso financeiro menor para apoiar essas mulheres? E aí o Supremo declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo, fazendo uma interpretação conforme a Constituição, garantindo que 30% do fundo partidário seja direcionado para essas candidaturas femininas. Inclusive, algumas consultas estão sendo feitas no Supremo Tribunal Federal e também tem se discutido uma própria resolução do TSE para regulamentar se esses 30% também vai ser aplicado no tempo de televisão, e também no fundo eleitoral. Por quê, gente? Porque não adianta nada garantir, inclusive, se for o caso, o assento, se a mulher não ter condição de elegibilidade, se ela não tiver possibilidade de fazer campanha. As campanhas são todas milionárias, e se não tiver o partido não direcionar os recursos para essas campanhas, vão ser mais algumas campanhas inócuas só para complementar a reserva de cota legal. Né? Sim, a ADIM já foi julgada e está valendo já para essas eleições 30% do fundo partidário direcionado para as campanhas de mulheres, para as candidaturas de mulheres. O que ainda está sendo discutido é se esse percentual de 30% também será aplicado para tempo de TV e para o fundo eleitoral específico. Tá? Isso já, depois eu abro para pergunta, de repente fica melhor. Então, já temos um avanço nesse ano, inclusive um dia depois da morte da Marielle, né, da vereadora do Rio, o que demonstra uma estranha e permanente contradição no Brasil. Nós temos movimentos sociais tão avançados, mulheres representantes com um engajamento inovador, admirável, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma opressão, uma cultura estrutural, machista, arraigada no sentimento cultural brasileiro. E temos que pensar o seguinte também: a política de cotas é muito importante porque é uma ação afirmativa, vai proporcionar o canal de oportunidade que essa mulher sequer tem sem ela. Mas o que precisa de mudar também? Claro que é a cultura, né, gente? Porque é muito mais fácil para o homem. Por que o homem também consegue esses espaços maiores de política e de poder? Porque ele tem mais tempo disponível. Isso é um fato. Enquanto a mulher tem dupla jornada ou tripla jornada, o homem tem o tempo dele todo disponível para o trabalho e para ocupar esses espaços decisórios. Então, enquanto não se garantir, inclusive com políticas públicas de creche, né, de redução de carga horária para a mulher,
o ambiente de trabalho, a estrutura da empresa, a organização da empresa propiciar que as mulheres tenham mais tempo para desempenhar esse papel imposto pela sociedade de dupla, tripla jornada, vai ser muito difícil. E as que conseguirem vão ser muito vencedoras. Vai ser um esforço hercúleo, muito maior do que os homens precisam para alcançar esses espaços de poder. E aí tem a questão da vitimização da mulher, né? Porque a mulher, ela, na verdade, ela é vitimizada duas vezes. Porque o que se tem na sociedade é que a mulher tem um papel do lar e que tem que desempenhar e dar conta daquilo, e que a própria mulher, pela sua conjuntura social ou por seus gostos, né, privados, não conseguem alcançar os espaços. Se você não está aqui hoje na reunião de diretoria da Central, às 19 horas, é porque você não quis vir. E aí a mulher é vitimizada duas vezes, porque ela não tem a oportunidade de ir na reunião da Central todas as quintas-feiras, às 19 horas, porque ela tem que dar banho no menino, colocar o menino para dormir, dar janta, né? Então, tem tudo isso que não pode ser descartado. Essa é a nossa realidade. É uma realidade que a gente reclama por políticas afirmativas, seja na esfera da legislação, das políticas públicas, e reclamamos também uma mudança cultural, de educação, e aí vem as políticas de ensino, que precisam de ser voltadas também para a perspectiva e debate da igualdade de gênero. O menino de 4 anos de idade já precisa de começar a entender que existe essa disparidade cultural histórica e que a gente precisa de enfrentar e criar novos mecanismos que permitam a igualdade concreta de gênero. Se isso não for trazido para a criança, lá nos primeiros dias de educação, e aí a nossa Política Nacional de Ensino tem que incluir pautas de igualdade de gênero, da questão da opção sexual, tudo isso, né? Então, o que eu queria pontuar para vocês, e aí depois a gente pode debater mais, é justamente isso, que nós temos que, primeiro, ter consciência da importância dessas políticas afirmativas, e essas leis só virão se nós, que estamos à frente desses movimentos pró-igualdade de gênero, tivermos as iniciativas de procurar o deputado, de procurar o senador, de, na hora da campanha eleitoral, votar naquele ou naquela, preferencialmente naquela, que é comprometido com a pauta, né? De nós, mulheres, inclusive agora com essa questão do fundo partidário, termos mais incentivos para nos colocarmos como candidatas e apoiarmos umas às outras também, né? Essa eleição de 2018 vai ser emblemática, porque, no atual conjuntura do país, com essa disparidade toda de ideias políticas, que pode ser até positivo, vamos ver o que o tempo nos dirá, né? Mas nós temos disparidade de ideias políticas, de visões de mundo, de visão do que é o Estado, qual que é o papel do Estado, qual que é o tamanho do Estado, o que representa o direito social, o que é o mercado, como que deve reger as regulamentações, o Estado tem que ser mais liberal, o Estado tem que ser mais protecionista, tudo isso voltou muito à tona. E os programas partidários desse ano vão ter que enfrentar esses debates, e também o debate da igualdade de gênero. Então, nós temos que procurar também cobrar dos candidatos a colocar como compromisso de programa partidário também a igualdade de gênero, para que sejam efetivamente implementadas essas medidas afirmativas, tanto no campo da representação quanto das políticas públicas, né? Por último, o debate que eu queria colocar para vocês é isso. Aqui tem o que eu disse, a nata, né, do movimento de igualdade de gênero. Na verdade, todas vocês representam mulheres que venceram, que estão à frente dos movimentos, das centrais, dos sindicatos. Mas isso é minoria, a gente não pode esquecer. E aí, se a gente discute, inclusive, essas cotas, por exemplo, na OAB, que é a minha entidade, meu órgão profissional de classe, nós estamos com um movimento de mais mulheres no direito, de as eleições também
terem mulheres à frente nas diretorias. A nossa OAB Minas, por exemplo, nunca teve uma mulher presidente. A doutora Helena foi a primeira mulher dentro de não sei quantos anos, depois de não sei quantos anos, vice-presidente. Então, nós, advogados, também levamos a igualdade de gênero para a pauta da nossa instituição e a gente tem que levar o tema da igualdade de gênero para a pauta do sindicalismo também. E por que não pensar... Ontem eu estava até debatendo com um grande sindicalista, esses das velhas guardas, né? E ele dizendo, Sara, mas acontece que tem setores do trabalho que ele é, de fato, masculino, um sindicato de metalúrgico e tal. Eu falei assim, olha, você vai me dizer que é 100% homem, que não tem uma mulher metalúrgica? Isso não existe, gente. Nesse mundo de hoje, isso aí é reproduzir um discurso que já não dá mais para aceitar, né? Então, ainda que a gente não consiga num primeiro momento, porque a resistência obviamente vai ser muito grande, isso tudo também é um processo, né, de amadurecimento, mas a gente tem que começar. Ainda que a gente ainda não consiga defender a paridade, mas por que não reformar os estatutos das centrais, federações, sindicatos, prevendo pelo menos cotas para mulheres nas diretorias e nos cargos de importância estratégica, porque mulher, para ser diretora de eventos ou diretora de benefícios para o idoso, ou para a criança, ou para a família, sabe? Isso são diretorias muito importantes. Mas a mulher ela também quer ser presidente, a mulher ela quer ser tesoureira, a mulher ela quer ser diretora de relações institucionais da entidade. Então, eu acho que é uma questão que a gente pode começar a pensar, aproveitando, inclusive, que 2018 é um ano que está aí de debates eleitoral, e pensar, de repente, em reformas estatutárias para que o sindicalismo também traga a discussão da igualdade de gênero para os seus estatutos e garanta essas cotas. Bom, é isso que eu queria deixar para vocês hoje, de forma bem objetiva. Tá, obrigada.